Bora falar um pouco da Schultz e a Trigo no Capital, que é uma grande gestora de investimentos, tem apostado pesado na Schultz. Vou mostrar os motivos do porquê que eu continuo acreditando na ação e no final vamos falar do retorno embutido no preço da ação para a gente poder tentar encontrar um pouco do preço justo. Então bora para o vídeo. Antes de mais nada, para contextualizar, percebam que essa é a carteira da Trigo no Capital em junho de 2025 e os fundos não são obrigados a divulgar as suas carteiras de forma mensal, justamente para uma ou outra gestora não ficar copiando a carteira. Então, essa é a carteira de junho de 2025 e percebam que a Schultz representava na época quase 20% do patrimônio líquido do fundo. E à medida que a Schultz foi caindo abaixo dos R$ 5, a Trigo no Capital foi aumentando a sua participação na empresa. E para quem acompanha a Trigo no Capital no YouTube, pode olhar os seus últimos vídeos, porque principalmente na retrospectiva de 2025, deu para perceber que a empresa continua apostando pesado na Schultz, principalmente olhando seus números e indicadores que aparentemente continuam muito positivos olhando para os próximos anos. E outro detalhe interessante é que a Schultz tem conseguido bater o Ibovespa de forma regular e normalmente eles apostam em empresas menores, assim como a Schultz, Tupi, a Kepler, a Malha Metal Leve, 3tentos, Ferbasa, Tegma Logística, WLMM. Então, aparentemente, eles acreditam muito na recuperação da Schultz. E eu sempre falo aos inscritos do canal para tentar ser anticíclico. Num momento de euforia, assim como agora, que o Ibovespa subiu quase 50% olhando o último ano, perceba que a Schultz foi uma das ações que ficou para trás, com uma queda de cerca de 13% olhando no último ano. Então pode ser que o mercado esteja dando bobeira na Schultz, como a gente vai ver nos próximos slides. E quem olha os últimos 2 a 3 meses, viu que a Schultz deu uma leve recuperada abaixo dos 4,50, chegando atualmente a cerca de 5,23. Porém, se a gente estende mais, não olhando apenas uma foto, mas olhando um filme por completo, desde as máximas, a Schultz já caiu cerca de 22%, enquanto o Ibovespa subiu muito no período. E para quem é acionista da Schultz, assim como eu, tem que ter ciência que essa empresa é uma empresa que, hora ou outra, acaba dando um certo susto no acionista, porque em meados dos anos 2000 ela caiu mais de 60%, em meados da crise do subprime ela caiu mais de 70%, em 2015 também chegou a cair mais de 70%, na pandemia também caiu mais de 50% e atualmente ela chegou a cair quase 40% e já teve uma leve recuperada. Porém, percebam que a queda atual ainda é pequena quando a gente olha as grandes quedas do passado. E quando a gente olha a rentabilidade da Schultz desde meados de 1998, teve uma rentabilidade total de quase 25.000%, o que representou um CAGR, ou seja, um crescimento composto ano contra ano de cerca de 23%. Então, apesar da queda recente, essa ainda deve ser uma das maiores rentabilidades do Ibovespa. E outro detalhe que eu acho muito interessante é que a Schultz, no acumulado ano contra ano, hora ou outra pode dar uma pancada para baixo, mas na maior parte das vezes a pancada é justamente para cima, assim como em 2013, subindo mais de 33%, em 2014 uma queda realmente acentuada de quase 50%, em 2015, 21%, em 2017, 66% de alta, 47%, 50%, 54% de alta em 2023. Então a Schultz está sempre surpreendendo o mercado de forma positiva. E hoje, olhando um pouco do retorno real embutido no preço da ação, nessa cotação de 5,25, eu espero um lucro para 2026 na casa dos 260 milhões, o que seria um lucro por ação de 73 centavos, e normalmente a Schultz tem um payout de 45 a 50%, o que seria um dividend yield na casa dos 7%, e com um reinvestimento dos outros 50% a um ROI médio de 18,7%, daria uma taxa nominal de crescimento de cerca de 16,28%, o que seria cerca de IPCA mais 10,2%, enquanto a renda fixa hoje entrega IPCA mais 7%. Então, olhando por esse quesito, haveria um gap em torno de 3% para poder investir na Schultz de forma positiva. E se você quiser ter acesso
a minha planilha pessoal com a Schultz, meu preço-teto, margem de segurança e a rentabilidade real que eu acabei de calcular para vocês em mais de 65 empresas, vira membro aqui do canal. O preço é bem barato, de R$ 19,99, para ter acesso à minha planilha, aos meus aportes, e eu fiz um aporte recente aqui no canal, ao resumo semanal em PDF, para quem não tem tempo de ficar olhando todos os vídeos, e alguns e-books que eu tenho criado de uma série que eu criei, que eu chamei de O Valor por Trás do Ticker, em que eu mostro o histórico das empresas, os fundamentos. Já fiz um e-book do Banco do Brasil, e justamente dessa empresa, a Schultz, foi o segundo e-book da série. Então vira membro aqui do canal, porque vai me apoiar muito. E mostrando um pouco dos motivos por trás da queda, vem justamente por causa do EBITDA, que seria basicamente o resultado operacional da empresa, que caiu dos 450 milhões para cerca de 300 milhões olhando os últimos 12 meses. Então, de certo modo, essa queda é justificada, mas percebam que detalhe interessante, visto que a Schultz tem um caixa muito robusto, apesar da geração operacional da empresa cair, o lucro praticamente nem caiu olhando entre 2022 até meados de 2025, principalmente porque o resultado operacional não tem sido tão satisfatório assim, mas o resultado financeiro acabou compensando. Consequentemente, os lucros têm se mantido estáveis desde meados de 2023, receitas estáveis, enquanto a cotação no período caiu. Consequentemente, a gente olha para o indicador de preço sobre lucro da Schultz, que hoje encontra-se em 7,1, e olhando os últimos 10 anos, isso aconteceu apenas 3 vezes no período, atualmente em meados de 2023, na pandemia e no final da crise política de meados de 2016. Então, se você tivesse comprado em 2016, teria pegado a Schultz num preço ajustado de 30 centavos. Em 2020, o preço estava de 1,20, 1,30. Em 2023, o preço estava de menos de R$ 4,00. Então, para quem aportou nesses preços, normalmente fez um bom negócio. Outro detalhe que eu gosto muito na Schultz é que ela vem melhorando as suas margens ano contra ano, principalmente a margem operacional e a margem líquida. Apesar da margem bruta ter diminuído nesse período, muitas vezes a margem bruta diminui por resultados externos, enquanto a margem operacional e a margem líquida, muitas vezes você consegue arrumar um pouco mais a sua casa para poder ter uma margem melhor, diminuindo gastos, cortando despesas, aprimorando tecnologicamente a sua fábrica, e nesse quesito a Schultz foi muito bem, visto que a margem operacional, olhando desde meados de 2016, saiu da casa dos 7%, atingindo 14%, quase que dobrando no período, e a margem líquida, que é o que realmente cai no bolso da empresa, saiu de meados de 6% para atualmente também na faixa dos 13%. E outro motivo que eu acredito que a Schultz possa ter uma boa rentabilidade nos próximos anos é que percebam a correlação que existe entre a taxa Selic e a Schultz. Em meados de 2002 a 2008, a taxa Selic caiu e a Schultz nesse período teve uma das maiores rentabilidades do Ibovespa. Em 2008, a Selic subiu, a Schultz caiu. Em 2009, a Selic baixou e a Schultz subiu. Em meados de 2016, a taxa Selic baixou e a Schultz subiu. E um ponto muito interessante, em meados de 2020 a 2021, a Selic subiu e a Schultz continuou subindo, principalmente porque, conforme falei, conseguiu melhorar principalmente as suas margens. E eu acredito que se a taxa Selic se arrefecer para os próximos anos, a Schultz poderia ser uma dessas beneficiadas, porque com o mercado aquecido, a Schultz acaba vendendo mais compressores e peças automotivas. Outro ponto que eu sempre chamo atenção seria esse gráfico que mostra o lucro versus a cotação. E quando a gente olha de 2023 até 2025, a cotação da Schultz caiu de uma forma acelerada, enquanto o lucro encontra-se praticamente junto com os lucros de 2021 e 2022. Então poderia estar se abrindo uma boca, um gap, em que hora ou outra o mercado acaba acordando para essa ação, a cotação sobe e acaba juntando bem próximo do lucro líquido. E para finalizar, outro ponto que eu gosto de olhar nesse tipo de empresa é o EV sobre EBITDA, e hoje estaria nas suas mínimas históricas. Lembrando que esse indicador, quanto menor, mais barato a empresa aparentemente está,
Em outros momentos, a Chus foi cotada por um EV sobre EBITDA na casa de 20, 25, até mais de 30, e nesse momento ela encontra-se em 4,95, o que seria um dos menores da série histórica. Então, por esses motivos que eu citei no vídeo, essa é uma empresa que eu acredito muito. Mas me conta aqui nos comentários, você também tem essa ação em carteira? Fica longe? O que você acha da empresa? Ou ainda não parou para estudar? Me conta aqui nos comentários que eu também aprendo muito com vocês. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.